Bom dia ou boa tarde, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, Pastor Eronildo. Deus abençoe a sua igreja, a sua vida. Eu queria trazer aqui uma palavra do Senhor para nossas vidas, nesse mês da família, não é? Onde nós refletimos sobre a família. E tem uma mensagem que queremos compartilhar com os irmãos em poucos minutos, aqui em Gênesis capítulo 45, versículo 4, diz assim: preste bem atenção em nome de Jesus. E disse José a seus irmãos: peço-vos chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Esse é o momento onde José tem um encontro com seus irmãos e libera perdão. Esse é o momento que José consegue vencer, a provação maior de sua vida, que é a mágoa no coração, por ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos. E a questão do perdão é algo que está e deve estar sempre sendo exercitado no âmbito da família. E se você avaliar bem, a família de José teve problemas desde o início. Jacó, seu pai, tinha 12 filhos, mas errou, porque ele demonstrou preferência por José. Ele não só amava José mais do que os outros filhos, mas demonstrava isso. E isso produziu entre os irmãos inveja, ciúmes, ódio, ao ponto de planejar a morte de José, planejar sua morte, planejar o seu mal, mas resolveram no final vendê-lo como escravo para o Egito. Para você ver como é importante os pais terem cuidado de não demonstrar preferência pelos seus filhos. Não é verdade? E José era inocente em relação a isso. Ele não tinha culpa pelo fato do seu pai o tratar de forma especial. E Deus também estava no controle de tudo, porque José tinha sonhos e ele inocentemente falava dos sonhos de Deus para seus irmãos, que já incitados pelos ciúmes, aumentaram o seu ódio no coração para com ele, porque ele sonhava que ia estar acima dos seus irmãos. De alguma forma, ele está acima, destacado sobre os seus irmãos e sobre a família, o que de fato aconteceu, porque era um sonho vindo de Deus. Mas José pagou um preço muito alto, sendo inocente. Foi traído porque ele mais amava a sua família. Foi traído e vendido como escravo. Mas Deus estava com José. Deus estava com ele o tempo todo. E assim, sendo ele vendido, sendo ele entregue na casa de Potifar, a Bíblia vai nos contar que José prosperou em tudo. Tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. E mesmo na casa de Potifar, ele chegou a não ser um escravo comum. Ele começou a liderar, ser mordomo-mor, digamos assim. Vivia uma vida boa dentro da casa de Potifar, como administrador daquela casa. Mas aí veio a tentação, porque a família de Potifar tinha problema. Um casamento feito em cima de aparência. Era o casamento de Potifar com a sua esposa. Um casamento sem Deus, revestido de aparência. É um ambiente propício para a infidelidade, para a traição, para a falsidade. E a mulher de Potifar, percebendo que José era formoso e bonito, assediou ele várias vezes. Ele resistiu até o fim. E como ele resistia, dizia não,
ela quis a mão cilada para ele, ele fugiu, ela ficou com a sua roupa na sua mão. E por isso José foi caluniado, ela inverteu a situação, mentiu, José foi preso. Potifar não o matou, mas o prendeu, porque via nele virtude. Decepcionado com a situação, teve que prendê-lo. E lá na prisão, José sofreu muito, meses ali naquela prisão. E mais uma vez Deus estava com José, e ele, através dos sonhos que ele ouviu de tanto do padeiro como do copeiro-mor do faraó, através desses sonhos que ele revelou, não é? Ele é lembrado pelo faraó. E aí José sai da prisão depois de muito tempo ali de quarentena, digamos assim. Ele vai para a presença de Faraó e ali revela os sonhos que o Faraó tem, porque Deus estava com ele. E José, ao demonstrar virtudes de um homem honesto, cheio da presença de Deus, revela os sonhos de Faraó, direciona, mostra liderança. Faraó confia a José a liderança de todo o Egito, ficando ele somente abaixo do poder do Faraó. Interessante isso, não é? Um bom líder consegue ver potencial em outro líder. E Faraó confiou em José, no seu caráter, e confiou na sua pessoa. E houve aqueles 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E a gente percebe que, de fato, José foi usado por Deus para livrar aquele mundo conhecido dele, aquela região toda, da morte pela fome. Mas havia no coração de José muita mágoa ainda, muito rancor, apesar dele prosperar, apesar de ele ter enfrentado muitos desafios. José continuava com o coração amargurado. Ele teve família, casou, teve filhos. Um dos seus filhos foi Manassés e outro filho foi Efraim, né? E ele viveu uma vida no Egito. Aí seus irmãos chegam para se livrar da fome que havia assolado toda aquela terra, toda aquela região. José luta muito para exercer perdão. Ele luta muito para liberar perdão. E aí eu entro aqui no fato, né? Que não é fácil liberar perdão. Que perdão, para o homem, para nós, não é um ponto, é um processo. Não é algo imediato, é um processo. Mas aí eu começo a compreender porque José colocou o nome dele, do seu primogênito, de Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer todo o sofrimento que passei numa terra estrangeira. Então Manassés significa isso, Deus me fez esquecer. E Efraim significa Deus me deu bênçãos, Deus me fez frutificar de forma dupla, vivendo eu numa terra estrangeira. Esse nome para mim é interessante, porque serviu para José como terapia, porque ele tinha mágoa no coração, mas ele lutava como homem de Deus para se libertar dessa mágoa. E quando ele viu seus irmãos chegando, ele até quis investigar, verificar se havia de fato arrependimento, se eles tinham mudado. Ele até fez um meio de prender o Benjamim, não é? Caçula da família, de uma forma ali, provocando o coração dos irmãos para perceber se eles tinham mudado. E ao perceber isso, que seus irmãos confessaram o seu pecado, confessaram os seus erros, sem saber que era José, achando que era somente outra pessoa, um governador do Egito, alguém poderoso, eles abrem o coração para José, sem o reconhecer ainda como José. E José percebe neles o arrependimento. E aqui nesse versículo nós lemos, José libera perdão. Chama todos os seus irmãos e diz algo tremendo para a gente. Diz para cada um dos seus irmãos, ele diz isso. Meus irmãos, eu sou José, a quem vós vendestes para o Egito.
ele libera perdão. Daí, eu entendo porque ele chamou de Manassés, seu primogênito. Deus me fez esquecer, não é? Deus me fez esquecer. Daí eu entendo porque ele colocou Efraim, o nome do seu segundo filho. Deus me fez prosperar. E disse aos irmãos, tudo isso aconteceu porque Deus queria nos dar livramento. Porque Deus queria livrar nossa família da fome, da morte pela fome. Ele compreendeu que o sofrimento, que a dor que ele passou tinha um propósito maior, tinha uma razão para ser, um motivo maior de livramento para toda a família. E ele liberou o perdão plenamente. Eu queria deixar isso com você, né? Essa lição de perdão. Perdoe para ser livre. Perdoe para conservar a vida. Perdoe. Coloque Manassés na sua vida. Coloque o Efraim na sua vida. Né? Diga sempre, Deus me fez esquecer. Diga sempre, Deus me fez prosperar. Porque somente assim somos felizes. Quando esquecemos as mágoas do passado e do presente e entendemos que Deus nos faz prosperar em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, que Deus console o seu coração em nome do Senhor. Fica com Deus.